Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, né, sobre a parte de campo magnético, eu quero falar com vocês agora uma parte sobre as espiras, né? A espira em si, ela é um caso um pouquinho particular, né, sobre essa questão aqui, porque você tem um condutor que ele está no formato circular, né? Então percebo que o desenho dela, né, a forma como ela está descrita aqui, o campo magnético é um pouquinho diferente, como vocês estão percebendo inclusive no desenho aqui, né? Qual é o segredo desse nosso amiguinho, né? A diferença dele é a forma como você vai trabalhar com a regra da mão, a regra da mão direita. Opa, a regra da mão direita, né? Nós vamos fazer uma inversão aqui. Mas já vou explicar isso certinho para vocês. Uma outra questão é com relação à fórmula, né? A fórmula aqui, você pode perceber que existe uma diferença. Ela é bem parecida, né, com a equação lá que a gente tinha do fio, só que a diferença é que o Mi, né, continua sendo Mi com Mi vezes I, só que nós não temos o Π, e o R nesse caso, gente, é a distância que vai ser do centro até a espira. Por que isso, né? Primeiro, o que acontece na verdade é porque a espira ela tem um campo magnético bastante regular, vocês podem perceber inclusive por esse desenho que vocês estão vendo aqui. Né? Então, para facilitar um pouco a vida, nós vamos calcular o campo magnético exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Naquele ponto que eu marquei aqui, certo? Neste pontinho. Porque ele fica mais fácil da gente determinar esse campo magnético, certo? Fica muito mais simples de ser determinado. Porque ali o campo magnético ele é uniforme, né? Tem toda uma simetria bastante importante para nós. Certo? Se você for trabalhar em outro canto, esse campo magnético, o inferno matemático vai chegar em vocês. Então assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte ali. Então, a forma que nós vamos trabalhar basicamente é só para aquele ponto em questão. É somente para aquele ponto ali, no centro da espira. Por isso que esse R, nesse caso, é o R do centro da espira até a espira em questão. Certo? É o raio da espira mesmo. Belezinha? Vamos falar agora um pouquinho sobre a regra da mão direita. Vamos lá, né? Então como é que funciona a questão da regra da mão direita com a nossa espira? Então você tem isso aqui, ó. Você tem um fio, certo? Seria isso. Você vai fazer isso aqui com o fio, ó. Desse jeitinho aqui, certo? A diferença é que do que você usar o dedão como sentido da corrente elétrica e o fechar dos dedos como o campo magnético, né, as linhas de força e consequentemente o vetor campo magnético, uma sugestão que a gente dá é você fazer o oposto. Como você só quer saber o campo magnético no centro dela, exatamente no centro, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai imaginar que o campo magnético seria o quê? A corrente elétrica seria o fechar dos dedos, ou seja, ela vai indicar o sentido da corrente elétrica, e o dedão vai indicar o campo magnético. Então você vai fazer o oposto, certo? Que você vai determinar só o campo magnético no centro nesse caso. Fora dele é só o contrário, né? É só você imaginar, se o campo magnético está, por exemplo, no centro saindo, quer dizer que fora está entrando, é só o sentido contrário. Porque o campo magnético ele fica isso aqui, ó. Né? Ele fica girando, como a gente pode representar nessa figurinha que vocês estão vendo aqui embaixo que eu estou mostrando com o mouse, certo? Então ele está assim. Então você vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai fazer esse contorno. Então, por exemplo, se você imaginar que a corrente está circulando, por exemplo, nesse sentido aqui, né? Por exemplo, o campo magnético está apontado para mim, né? Se você imaginar que o campo magnético, por exemplo, a corrente elétrica está girando nesse sentido aqui, o campo magnético vai estar apontado para vocês aí da tela, certo? Para vocês aí da tela. Beleza? É isso que acontece, né? Então a diferença é essa, né? Ó, pode perceber, inclusive por essa imagem aqui que vocês estão vendo, né? Essa aqui é a jogadinha. E aí nós temos um caso bastante legal que é da bobina, né? O que seria a bobina? É quando você enrola, né, por exemplo, várias espiras. Seria o caso que eu mostrei para vocês aqui do transformador, né? O transformador ele faz isso, você tem um enrolamento aqui dentro e dentro desse enrolamento você tem várias bobinas, uma coladinha na outra, e cada bobina dela contribui com um tanto de campo magnético. Então o campo magnético gerado por cada bobina, certo? Multiplicado gera uma quantidade X de campo magnético. Certo? Então por esse motivo que a fórmula inclusive é essa aqui, ó. Você pode perceber que a fórmula é bem parecida, só que nesse caso o nosso N, certo? O nosso N ele é esse carinha aqui,
certo? Mi0i dividido por 2R, né? Onde que o N, nesse caso, vai representar o número de espiras dessa nossa bobina, né? E o que seria uma bobina? Só para a gente poder exemplificar. Seria isso aqui, gente. Nós pegamos o fio e, ó, enrolamos, né? Enrolamos ele bem juntinho uma na outra, certo? Por exemplo, aqui, se você for analisar, eu tenho uma bobina de uma espira, duas espiras, certo? Ó, uma espira, duas espiras, certo? Só isso. Eu faço um enrolamento de fios, né? Seria uma bobina isso aqui também, ó. Enroladinho de fio seria uma bobina, né? Eu tenho o fio aqui e vou enrolando ele. Então eu faço, desde que ele tem o mesmo raio, né? Um raio, né? O mesmo enrolamento. Eu vou aproximando ele de tal forma que eu tenha isso, né? Uma aproximação bastante importante que a gente faz fazendo esse enrolamento aqui, né, é que o espaçamento dos condutores seja muito fino, ou seja, por isso que a gente utiliza normalmente fio esmatado muito fino, né, para que as dimensões dele possam ser bastante pequenas, né, e eles possam fazer com que a forma que a gente está trabalhando, que é essa aqui que está sendo apresentada, ela seja bastante próxima do que acontece na realidade, beleza? Bem, vamos fazer um exercício então para poder ficar mais simples de entender, né? Vamos fazer um caso da espira aqui, que ele fala o seguinte: duas espiras concêntricas e coplanares. O que é uma espira concêntrica, né? Quer dizer que elas partem do mesmo raio, elas estão centradas. Coplanares quer dizer que elas estão no mesmo plano, né? Então quer dizer o quê? Que elas têm o mesmo centro, né? Então como se fosse pegasse o compasso e desenhasse a primeira espira e a segunda espira no mesmo ponto, né? No mesmo ponto de origem. E coplanar quer dizer que elas estão no mesmo plano, né? Então se eu tivesse, por exemplo, uma espira aqui, eu iria desenhar, por exemplo, ela aqui e a outra aqui também, certo? Eu ia desenhar duas espiras desse jeitinho aqui, beleza? Aí pegou uma corrente de 5 A e a espira de, né, melhor dizendo, a espira de raio maior 20 centímetros é percorrida por uma corrente de 5 A e a espira de raio menor de 15 centímetros é percorrida por uma corrente de 2 A. Determina a intensidade do vetor campo magnético no ponto P indicado na figura. Então ele quer saber o campo magnético desse cara ali, né? Nós vamos proceder da mesma forma como a gente fez no outro. Nós vamos calcular o campo magnético gerado no ponto P e depois nós vamos ver o que a gente faz com ele. Se a gente soma, subtrai, eleva ao quadrado, o que a gente faz com esses vetores aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo magnético da espira maior, certo? O campo magnético da espira maior vai ser o seguinte: campo magnético 1 vai ser igual a μ0 vezes I dividido por 2R, certo? Ou seja, B1 vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 5 dividido por 2 vezes o centímetro. Lembra que a gente fez aquele truque? Né? Coloca lá o 10 a menos 2? Pois é. Certo? Faz essa jogadinha aqui. E aí você faz a jogadinha, você faz a arrumadinha, né? Então nós vamos ter o seguinte, ó. Se você perceber, em cima vai dar 20. 4 vezes 5, 20. Né? Então você terá 20 π vezes 10 na menos 7. E embaixo você terá 40 vezes 10 na menos 2. Se você dividir isso aqui, gente, né, dá para você fazer a divisãozinha aqui certinha. Então vai chegar no valor de 0,5 vezes π, né, vezes 10 na menos 5 Tesla, né? Nós vamos trabalhar da mesma forma como a gente fez anteriormente lá no primeiro vídeo, né? Agora vamos fazer a parte menor, né? A parte menor seria com raio menor, né? Então você vai ter o seguinte: B2 é igual a μ0 vezes I dividido por 2R. Ou seja, B2 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica que passa por ele, que seria no caso 2 A, certo? Então veja, ó, tem que misturar as correntes, né? No caso ele falou que a raio maior de 20 centímetros percorrido uma corrente de 5 e de raio menor percorrido uma corrente de 2, né? Então você coloca certinho, né? 2 dividido por 2 vezes 15, isso, deixa eu olhar aqui, isso, 15 centímetros vezes 10 na menos 2. É uma baita umas espira, né? Se
você resolver isso aqui, você terá o seguinte, ó. Inclusive você pode fazer uns cortes, ó, se você for analisar, ó, tipo esse 2, corta com esse 2 aqui, né? Então nós vamos ter o seguinte, B2 é igual 4π vezes 10 na menos 7 por 15 vezes 10 na menos 2, né? E aí você faz essa divisãozinha aí, né? Vamos fazer essa continha rapidinho, né? Vamos pegar nossa calculadora aqui. 4 dividido por 15, 0,2666666, né? Isso vai dar uma dízima. Vai dar não tem como a gente deixar desse jeitinho aqui, né? Então, vamos deixar do jeito que está aqui, né? B2 vai ser igual a... Vou deixar como desse jeito aqui que vai dar uma dízima, não tem o que fazer, né? 4π de 15 vezes 10 na menos 5 Tesla, né? 4π 15 avos. Beleza? Tá aí, ó. Achamos o campo magnético gerado por esse cara aqui. Oh, deu um número quebrado. Pois é. A natureza é assim, gente. Não se preocupa. E agora o que a gente vai fazer, né? O campo magnético gerado por ela, né? Como é que será? Bem, aqui que começa a sua diferença, né? O que a gente faz? Pega lá o teu condutor, né? Então você tem ali a imagem que eu fiz ali para vocês, ó. Vamos colocar a minha imagem aqui do outro lado. Então o que a gente tem? O condutor desse jeitinho, certo? Se vocês observarem, né? Ó, se vocês forem imaginar isso aqui, a corrente elétrica está girando assim, ó, como eu estou mostrando com o mouse. Então ela está girando nesse sentido aqui. E eu vou mostrar justamente isso, ó. Ela está girando assim, então. Olha lá. A corrente da espira maior está girando assim. Certo? Então se eu fizer a regra da mão direita, ó, ela está assim. Então quer dizer o quê? Que ela está entrando, ó. Se eu fizer aqui apontado para o computador, eu vou dizer que ela está entrando para o computador, certo? Ó, tá entrando no computador, certo? A mesma coisa vai acontecer com a espira 2. A espira 2, se você observar, ele está entrando na parte de baixo. Só que agora, ó, veja o que está acontecendo. O campo magnético, a corrente elétrica está girando no sentido oposto. Então, ó, vamos melhorar essa notação aqui, né? O que a gente tem? A corrente elétrica gerada pelo 1, ele está assim, certo? E pelo 2, ele está assim, ó. Tá aí, ó. Certo? Então ele tá aí, ó. Então esse aqui seria o corrente do 2 e a corrente do 1. Beleza? Tá aí, ó. De novo. Então, a corrente, ó, girando assim. Então quer dizer que nesse caso ele vai estar... Opa. Vamos lá. Vamos refazer aqui. Então quer dizer que em relação a essa figura, né, que a gente tem aqui, então quer dizer que se você for analisar aqui, né, o que a gente tem? Para a esfera que está em laranja, o campo magnético ele está entrando. Então vou colocar o símbolo de entrando. Entrando é xzinho. Eu vou chamar isso de B1. E se eu fizer o outro, né, vejam lá a figura que a gente tem, ela vai estar no sentido oposto. Então ele vai estar, olha aqui, ó, ele vai estar em direção a mim. No caso, ele vai estar saindo do plano do papel, olha aqui, ó, vai estar saindo do plano do papel, beleza? Então, olha lá. Então quer dizer que se eu for desenhar outra espira, ela está aqui, quer dizer que ela vai estar nesse ponto, ela vai estar, deixa eu pegar aqui um vermelhinho aqui. Opa, não deu certo. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z.
Aqui. Então, o que acontece aqui? Ó. Quer dizer que está entrando, certo? Então quer dizer o seguinte, que B2 ele entra e o B1 ele sai, né? Sai, certo? Entra no plano e o B2 sai. Então o que eu vou fazer com os módulos, né? Eu vou subtraí-los, né? Eu vou pegar esse cara e subtraí-lo desse aqui. Eu sei que o B2 é menor que o B1 porque eu já fiz a diferença, deu 0,25, né? 0,27, assim por diante. Então eu vou fazer o quê? O campo magnético resultante, o BR, no caso vai ser 0,5 π vezes 10 na menos 5 menos 4 π 15 vezes 10 na menos 5, né? Isso aqui em módulo. Gente, o cara não sabe resolver continha de fração? Vamos lembrar, olha aqui, ó. Muito fácil. O que eu faço? O π 10 na quinta eu posso deixar ele de boa. Certo? E eu vou fazer o seguinte. 0,5 menos 4 quintos. Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui fazer a subtração deles, né? Eu vou no caso... né? Eu vou fazer a continha dele aqui, vai ficar 15, certo? 15. E eu vou fazer a continha dele. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu vou, no caso, muito simples, né? Eu vou fazer aqui a divisão e multiplicação. Então eu vou fazer 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 0,5, 7,5. Certo? Menos 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 4, 4. Certo? Tá aí, ó. Já fiz a minha continha. Ou seja, o meu BR, né, com o meu campo magnético resultante, vai ser o C. 7,5 vezes menos 4, no caso fica 13,5, né? Então nós vamos ter 3,5 π vezes 10 na menos 5 dividido por... Opa, deixa eu puxar aqui para baixo. Dividido por 15. Certo? Se eu quiser, será que a gente pode dividir? Vamos tentar aqui, né? Vamos tentar ver se rola essa divisão. 13,5 dividido por 15. Não vai dar, infelizmente, né? Vai ficar uma dízima periódica aí, né? Tá aí, ó. Então, eu vou deixar desse jeitinho que tá aqui, né? Opa, deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar só a unidade. Unidade de medida, Tesla. Certo? Tá aí, ó. Certo? Tá aí. Unidade de medida. E ele vai estar fazendo o quê? O que acontece aqui, né? Sempre para o vetor mais forte. No caso, como o B1 é o maior, né? Ele é de maior intensidade. Ele está saindo. Então, ele vai estar, no caso... saindo do plano. Saindo do plano. Certo? Ok? Então, tá aí a questão resolvida, gente. Mais uma questão feita, né? Mais uma aulinha entregue para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. É uma questão meio longa, meio trabalhosa, né? Mas vejo que a matemática ela ajuda bastante, né? Vejo que a parte vetorial ela entra aqui bem forte, tá bom? Então, tento fazer o exercício de volta, analise essa questão de volta aí e no próximas aulas a gente conversa um pouquinho mais aí. Até mais, tchau para vocês.